Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. E sabe por quê? Hoje completamos 506 mensagens, gravadas em vídeo para, para o nosso público, as pessoas que nos assistem, aqueles irmãos que nos sustentam com as suas orações, com esse trabalho lindo de intercessão. Eu quero agradecer a todos vocês. Cruzamos ao número de 500 mensagens no YouTube, porque Deus nos abençoou. Deus esteve conosco. E não vamos parar por aqui, porque a palavra de Deus precisa ser pregada. Só da carta do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus usando a vida dos apóstolos, nós falamos 60 e poucas mensagens. Quando eu digo a você, nós falamos, é porque Deus está usando a minha boca para falar a você. Então, sou eu e Deus, Deus e eu, para levar esta mensagem até você, para que você cresça no Senhor Jesus. Mas graças a Deus por isso, Passamos do número de 500 e vamos continuar falando das grandezas do Senhor Jesus. Amanhã estarei falando da primeira mensagem que postei, que não era minha. Eu postei a mensagem de um outro pastor pregando sobre oração e este pastor me levou muito a orar. Vamos falar disso amanhã. Mas hoje nós vamos terminar a carta, Carta, volto a dizer carta, porque foi de lá que Paulo escreveu, 4 cartas. A Filemão, a Filipenses, a Colossenses e também Efésios. Então nós vamos falar sobre o final do livro de Atos, onde muita gente espera, agora sim, Paulo morre, Agora Paulo é martirizado. Mas não, olha só o que Deus faz. Vamos primeiro orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou e até aqui o Senhor esteve e está conosco. Obrigado, Pai, por cruzar esse número tão grande de mensagens no YouTube. Eu agradeço ao Senhor pela existência do YouTube, do Facebook, das outras páginas sociais, porque com isso nós atingimos, ó Deus, públicos, ó Deus, diferentes com a palavra do Senhor. Muito obrigado por cada componente que assista essa mensagem, cada membro, cada salvo em Cristo Jesus e cada pessoa que será salva ainda através da pregação da tua palavra. No nome de Jesus, assim oramos, que sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Eu estou muito feliz mesmo. Mas vamos ler Atos capítulo 28, versículo 11, o 16, o 30 e o 31. O versículo 11 diz exatamente assim: 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia, ou tinha um emblema de Castor e Polos. Eu gostaria de falar disso, mas não terei tempo hoje. Castor e Polos eram 2 divindades gêmeas. E esses 2 demônios, que se chamam de divindade, mas são demônios, são os protetores daquelas pessoas que nascem em junho e julho, que dizem ser do signo de Gêmeos. Eu sou de junho. E dizia aí os demônios que eu sou de signo de Gêmeos. Não, eu não sou liderado por demônios ou por astros que são demônios. Eu sou liderado e a minha sorte está nas mãos de Deus. Você que é cristão, você não tem signo. Você é liderado por Deus. Quando você diz que você é disso ou daquilo, desse signo ou daquele, você está dizendo que depois de Deus, entre aspas, você tem um demônio liderando você. E signo não é para crente. Astrologia, esses demônios aí que dizem a comandar o mundo dos astros são demônios e para crente isso não serve. Então, muito cuidado com isso. Outra hora poderemos falar com mais clareza sobre isso aí. Então, ele disse que tinha uma insígnia de Castor e Polos. O versículo 16 diz assim: logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo foi permitido morar à parte com um soldado que o guardava. Versículo 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na casa alugada e recebia a todos os que o visitavam. E o versículo 31 diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus.
e sem impedimento algum. Glória a Deus, porque o evangelho precisa ser assim pregado. Bom, o título da mensagem de hoje, né, é de número 506, na verdade, mas eu coloquei aqui como se ela fosse de número 500, porque tem outros 6 mensagens, são 506 ao todo, é o seguinte: a forma que Deus cuida dos seus, né? É engraçado que você está vendo a imagem aí atrás. Nesta imagem aí atrás, era o furacão Dória passando, né, soprando a Flórida. Porém, o que eu quero dizer é que esse furacão ele tinha 180 aproximadamente a 200 quilômetros por hora. E ele soprava forte. E essa imagem é de uma palmeira. E esta é a primeira mensagem que eu gravei no YouTube. Minha, não a do pastor que eu falei com vocês, mas minha. E o título desta mensagem aí é este: assim vive o justo diante do seu Deus. Se você quiser, vá nesse título aí: assim vive o justo diante do seu Deus. É essa primeira mensagem que eu gravei há 4 anos atrás no YouTube. E eu louvo a Deus porque nesses 4 anos eu tenho andado com você, né? E eu aprendi que nós temos que usar os recursos que temos para falar do amor do Senhor. E assim estava Paulo. Então Paulo, ele depois que abençoou aquela ilha de Malta, ele saiu dali muito abençoado também. Essa casa que ele alugou em Roma, esse dinheiro que ele teve para a viagem, esse recurso, as roupas que ele vestiu depois, foram cuidados ali dos irmãos de Malta, daquelas pessoas que foram evangelizadas em Malta e que viram o poder de Deus. Não só eles viram, os prisioneiros também viram o poder de Deus. Os soldados que estavam ali em Malta viram o poder de Deus. O centurião viu o poder de Deus. O dono do navio, o piloto do navio, todos viram o poder de Deus juntamente com o prefeito, né, de Malta ali, Públio, e o pai de Públio, e os outros demais ali, todos os enfermos naquela ilha foram curados, é o que nós falamos ontem. Então, qual é a posição de Paulo e o que Paulo passa para nós? Ele diz o seguinte: olha, depois disso invernou ali, ou foi passar um inverno ali, um navio, né, que ele era dedicado a divindades, tinha 2 nomes de divindades neste navio aí, que eram 2 demônios que se diziam para enganar o povo, gêmeos, né, 2 divindades gêmeas, e protetores daqueles que simbolizam, né, o signo aí do diabo, que isso é coisa do diabo, de gêmeos. Então esses 2 demônios aí tinham um emblema no barco. Mas sabe o que isso significa para nós? Que não importa o quanto o diabo se levanta contra você, ele trabalhará a teu favor. As obras das trevas trabalharão a teu favor. Elas são submissas à vontade de Deus. Não tenha medo algum. Paulo não teve medo quando aquele navio chegou ali, muito pelo contrário. Ele chegou, invernou ali, viu a glória de Deus naquele lugar, e nós embarcamos nele, né? Você vai perceber que esse navio não teve problema nenhum com tempestade, com outras coisas, porque Paulo estava ali e a viagem para Roma foi passando de cidade em cidade, abençoando os locais, estando com outros irmãos no rumo de Roma, onde Paulo finalizaria o seu ministério apostólico. Mas glória a Deus que ele chega ali e ele não para. Os prisioneiros são entregues então ao general lá do exército. Mas Paulo é diferenciado. Paulo, como sofreu em Jerusalém, perigo de morte, perigo de ser assassinado, e ali também em Roma tinha judeus, naquelas regiões tinha judeus, o que o centurião faz? Olha, Paulo, você vai viver guardado por um soldado, tá? Ele vai cuidar de você. Onde você for, você vai encontrar judeus. Eles vão estar com você. Você não vai correr perigo algum. Paulo chamava isso de prisão, porque tinha um soldado do lado dele. Porém, ele era não só guardado, mas era protegido também para que nenhum mal viesse a ele.
E Paulo teve liberdade. Agora imagina, aquele soldado ali foi muito privilegiado em acompanhar Paulo nas suas últimas ministrações, né? Nas suas últimas palavras, nas suas últimas pregações. Aquele soldado estava ali. E eu não tenho dificuldade alguma em acreditar que aquele soldado tenha se convertido por ver tanto Paulo falar da grandeza de Deus e falar da pessoa maravilhosa que é Jesus. E a Bíblia diz que Paulo ficou ali por 2 anos. Lembra que Paulo ficou lá em Éfeso também, lá no teatro de Tirano, ensinando ali as pessoas, né, cheias do Espírito Santo ali, ensinando sobre a palavra de Deus ali, ensinando, preparando obreiros, 2 anos. Então, agora Paulo fica em Roma, né, ensinando, né, por 2 anos também. E a Bíblia diz que ali ele encontrava também com os líderes dos judeus ali e os ensinava de manhã até a noite e conseguia dividir o pensamento deles. Ali se cumpre a profecia também que Isaías falou. Uns vão ouvir e não vão entender, vão se cegar, mas outros sim terão a Jesus, né, como um santuário, como um refúgio, como um abrigo, como um socorro bem presente na angústia. Então, o título desta mensagem é um cumprimento na nossa vida, a forma que Deus cuida dos seus. Lembra da primeira que eu falei, a primeira mensagem que eu gravei? Assim vive o justo diante de seu Deus. Agora eu gravo esta última mensagem para você, não última, porque não vai continuar amanhã, eu vou continuar amanhã sim, mas essa de hoje, a mensagem, na verdade, número 506, né? A forma que Deus cuida dos seus. Então, desde 4 anos passados, eu tenho mostrado a você que Deus tem cuidado de você, que Deus tem interesse em você, que Deus quer abençoar você, que você é importante no reino de Deus se você buscar a Deus, que você tem algo para fazer nessa vida muito sublime, que é falar do amor do Senhor. Então não tema, né? Não recue, Jesus está voltando. E na volta gloriosa de Jesus, nós precisamos encontrar juntos com Ele nas nuvens. Nós precisamos subir como a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Então não desanime. Eu já há 4 anos estou pregando esta palavra aqui no YouTube e vou continuar enquanto o YouTube conseguir, né? Eu passei mensagem por mensagem hoje, o YouTube não tirou nenhuma delas, né? Estão todas elas lá. Se você vai lá, pr.riva Martins, pega a primeira mensagem, vai passando, você vai andar de volta a 4 anos atrás, a 506 mensagens publicadas ali. Isso é para que Deus abençoe sua vida, para que você conheça bem a palavra de Deus, se firme nela, consulte as escrituras, né? E lembra disso, todas as vezes que você olhar para o teu pastor, ore por ele e lembre ao teu pastor: pastor, você está numa cidade como Paulo esteve ali na ilha de Malta. Para enquanto o Senhor estiver nessa cidade, para o Senhor sarar a cidade, curar a cidade, tirar a cegueira da cidade, pregar o evangelho salvador de Jesus Cristo para esta cidade. E fazendo isso, pastor, esta cidade vai receber a mensagem do reino, a mensagem poderosa de Jesus Cristo, como Paulo terminou ali em Roma pregando a palavra de Deus. E dali ele escreveu 4 cartas, né? E dessas cartas talvez iremos falar depois novamente. Já falei sobre elas, mas não tem problema repetir para que você aprenda a palavra de Deus. E saber que Paulo, dali, ele estava escrevendo essas cartas, é muito bom. A base dessas cartas, né? O que elas trazem para nós é muito importante. Então, meu querido e irmã querida, muito obrigado por você estar comigo no número de 506 mensagens no YouTube. Continue conosco. Eu lembro que na minha primeira mensagem teve 35 visualizações, né? Hoje as mensagens passam de 70, 80 e vamos chegar a muito mais visualizações, não porque eu queira curtida ou visualização, eu quero que você receba com bom grado, com felicidade, a palavra de Deus no teu celular, na tua casa e na tua vida. Ainda nos meus pijamas, feliz buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e sigamos juntos para a honra e glória
de Jesus. Abraço meu.